Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar aqui dos capítulos 27 e 28 de 1 Samuel. E no capítulo 27, Davi já estava cansado de fugir de Saul e estava temendo muito pela sua própria vida. E ele decide tomar uma atitude ousada. Ele vai morar entre os filisteus, seus antigos inimigos. E ele procura ali Aques, que era rei de Gate, e pede abrigo. Aques aceita e Davi passa a viver ali com seus homens, suas famílias, e ele até recebe uma cidade para morar. E durante aquele período, Davi fez campanhas militares contra outros povos que eram inimigos de Israel, mas sempre omitindo a verdade para Aques. Ele dizia que estava atacando a cidade de Judá, quando na verdade ele combatia inimigos como os amalequitas, ali através dos filisteus. É como se ele fosse um dos filisteus. Aques acaba confiando tanto em Davi que acredita que ele se tornou um aliado fiel e até cogitou levá-lo para a guerra contra o próprio Israel. E esse momento da vida de Davi mostra uma fase em que ele precisou usar muita estratégia e jogo de cintura. Ele ainda estava esperando a promessa de Deus se cumprir, mas vivendo em um território que não era dele, tendo que esconder suas ações para poder sobreviver. E aí depois vai contar no capítulo 28 a situação de Saul, que chegou no ponto mais dramático. Os filisteus eles se prepararam para guerrear contra Israel e Saul ficou desesperado. Tentou buscar a direção de Deus naquele momento, mas Deus já não queria mais dar resposta para ele, nem por sonhos, nem por profetas, por nada. E ao invés de se humilhar e esperar, Saul tomou uma decisão proibida. Ele procurou uma médium, uma feiticeira, mesmo sabendo que isso era totalmente proibido, que isso revoltaria a Deus, ele fez isso. E Saul pediu que ela invocasse o Espírito de Samuel, e de maneira sobrenatural o Espírito de Samuel apareceu ali. E Samuel confirmou que Deus já havia rejeitado Saul por sua desobediência, e que no dia seguinte ele e os seus filhos morreriam em batalha. E Saul ficou ali aterrorizado, e caiu no chão. A Bíblia fala que ele perdeu completamente a força. É um capítulo muito sombrio que mostra o quanto Saul se distanciou de Deus. Ele perdeu a confiança, agiu por desespero, foi buscar orientação no lugar errado e não teve retorno disso. E o que a gente pode aprender com esses capítulos? Primeira visão, cuidado com as decisões que são motivadas pelo medo. Davi teve medo de Saul e por isso ele foi fugir para os filisteus. E Saul teve medo dos filisteus e por isso buscou a resposta onde não devia, desagradando a Deus. O medo é um sentimento perigoso. Se é ele que guia nossas decisões, a gente acaba tendendo a fazer escolhas que vão nos afastar, inclusive, da presença de Deus. E visão 2, não vale tudo para conseguir uma resposta. Saul quis tanto uma direção que ele apelou para algo que ele sabia que era errado. Então, às vezes, Deus fica em silêncio por um tempo. E a melhor resposta é realmente esperar. Não buscar alternativa que Deus vai acabar condenando. Quando a gente pega para tentar forçar uma resposta, a chance de a gente cair em armadilha é enorme. E por fim, convido todos aí a fechar os olhos e a gente orar. Bora lá? Senhor, ensina-nos a confiar em Ti mesmo nos momentos de silêncio, Deus. Dá-nos paciência, Senhor. Deus, para escutar o Senhor também, dá-nos o discernimento. Eu peço para que o Senhor afaste de nós sentimentos como sentimento de medo, Pai. Deus, como sentimento de ansiedade, de angústia. Faça cair por terra, Senhor, que a gente possa estar o tempo inteiro, Pai, lembrando de Ti, Senhor. E se o Senhor demora para responder, que nós possamos ter paciência e aumenta a nossa fé também, é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, para mim, para cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, que Deus abençoe profundamente a sua vida, a vida da sua família. Amém?